A verdade é fogo, era para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Agradecemos aos novos inscritos no canal nesse trabalho de divulgação da doutrina de Deus. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Mensalmente apresentamos os vídeos do Pai Divino, só que neste mês de dezembro iremos apresentar os 10 pontos fundamentais de doutrina, ou seja, as verdades matrizes que derivam de outras verdades. Independente da nossa crença de acreditar ou não, de aceitar ou não, elas existem e têm suas funções. Independe do nosso pensar. Um exemplo, a lei da reencarnação, tão amaldiçoada pelos clericalismo e bastardoísmo de todos os tempos e contestadas, se não acreditarmos, ela continua existindo. E se acreditarmos, a sua função é a mesma. Continuará eterna, perfeita e imutável, porque deriva dele o princípio sagrado ou Deus. E suas leis desdobrantes se desdobram em outras verdades periféricas, mas todas com a sua capital importância, porque Deus, a essência divina, é que emana tudo, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. Independente dos nossos conceitos ou preconceito, Deus continua eterno, perfeito e imutável. Vamos à leitura dos 10 pontos fundamentais. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Esses 10 pontos fundamentais foram retirados do livro O Novo Testamento dos Espíritas, que fazem parte dos 3 livros apocalípticos, que são o termo da codificação, sendo ele o Novo Testamento dos Espíritas, a Bíblia dos Espíritas e a Bíblia final, o Evangelho Eterno. Primeiro ponto, essência. Deus ou Espírito, a quem a palavra hebreia chamada informe, por isso que quer dizer Yevé. A divina essência é infinita em todos os sentidos, jamais podendo ser sondável pelo que é relativo. Sempre foi reconhecido pela mentalidade humana como onipresente, onisciente e onipotente. E dos grandes iniciados ou místicos, quem mais se achegou ao ser essencial somente pode dizer que é luz, glória, poder, sabedoria, lei, justiça, amor. Tudo, porém, de todo infinito, facultando outrassim a quem a ele se chegar, os poderes maravilhosíssimos da divina ubiquidade, que é a virtude de estender ao infinito os poderes do sentido, coisa que por ora bem difícil será poderem conceber. Todavia, cada qual saiba sentir Deus em si mesmo, porque aquele que pensa estar Deus longe, por certo se coloca longe de Deus. Existência. Existir decorre de ser emanado da essência divina. Entretanto, se é impossível conhecer objetivamente a extensão do que existe, muito mais importa, entretanto, ter a mais plena consciência da existência. O mais civilizado homem do planeta, por certo que ignora seus dotes de espírito, por certo que desconhece as virtudes de que é Senhor, pelo fato de não tê-las despertado ainda. O Cristo anímico, para ser conhecido, deve primeiro ser exposto. Antes de lá chegar, tudo são apenas conjunturas. Não adianta falar mais. Movimento.
Tudo no universo emanado é movimentação. A linguagem de Deus é a lei dos fatos. Prova a origem, a evolução e a finalidade. O movimento força no sentido da finalidade, porque Deus nada faria sem objetivo absoluto. Onde está o homem terrícola que conhece o movimento de tudo e de todos? No universo emanado, imortalidade. Somente nos mundos inferiores é que se fala sobre a imortalidade. A morte não existe essencialmente, é apenas mutação de forma. De tudo, o espírito ou matéria sobrará sempre a essência. Por mais que a forma possa mudar ao infinito, Deus não sofre de solução de continuidade. Seus santos desígnios. Evolução. Nem se poderia falar em lei, na justiça de Deus, integrais e acima de todas as cogitações humanas, querendo que houvesse diferença de uns para com os outros de seus filhos. Quando forem bem conhecidos os fenômenos de origem, de processo evolutivo e de sagrada finalidade, os absurdos religiosistas terão desaparecido, porque os falsos conhecimentos que os religiosismos possuem é que movimentam os falsos conceitos em que vivem mergulhados os homens. Espiritual e materialmente, tudo se move e evolui, embora o infinito caracterize a obra divina, e por isso se torna difícil ao homem penetrar recônditas extensões. O certo é que uma lei geral rege tudo, facilitando a visão intuitiva dos mais adiantados na escala evolutiva. Responsabilidade. Ela cresce com o grau de conhecimento de causa do indivíduo. Nos planos inferiores da vida, tudo são automatismos inconscientes e instintivos. O sexo, a pança, a cria movimentam o campo das reações anímicas, ainda embrionárias. Movimentam de todo violento. E quem quiser observar notará nos seres humanos inferiores os mesmos fatores a se imporem, ainda de maneira imperiosa. Somente a evolução, a conscientização, a noção das verdades sublimes do espírito é que pode fazer com que o ser renuncie, sofra por seus irmãos, deixe de revidar violentamente. A responsabilidade não é apenas subjetiva, como quer o religiosismo formalista ou mercenário. A responsabilidade é de toda objetiva, prende-se às obras sociais, mede-se pelo montante de sabedoria e de virtude que o ser põe em prática, no trato com seus irmãos. Lembrando que o divino modelo renunciou à própria vida, tudo fica dito. Bolso, estômago, sexo, orgulho e egoísmo, tais são os maiores inimigos do homem, e com muito custo que vai aprendendo a controlá-los. Reencarnação. O Cristo bastaria para tudo, se não fossem os fanatismos religiosistas a fomentarem os erros e as suas consequências, porque o Cristo era diante do corpo com o qual se apresentou diante do mundo, porque o Cristo se sujeitou à encarnação, porque se sujeitou à desencarnação, porque se sujeitou à comunicação em seguida ao desaparecimento do seu corpo. A lei que existe é de encarnar, de tomar novo corpo, sendo que a repetição significa reencarnar. Se o processo de encarnação não houvesse, ninguém reencarnaria. Mas como o processo é normal na ordem biológica, a reencarnação é simples consequência. As iniciações antigas sempre souberam disso, porque sempre foram experimentais e não formais. Se ninguém tivesse adulterado a doutrina do Senhor, edificada no Pentecostes sobre a revelação, todos saberiam disso, porque o Cristo, sabendo que a linguagem de Deus é a lei dos fatos, a eles prestou culto, lembrando os fatos, os seus atos, e não os discursinhos falazes de religiosismo rançosos e comercialista. Revelação. A revelação é o Consolador eterno, funciona simplesmente na ordem divina, que é a dita criação. Anjo, espírito e alma, tudo quer dizer a mesma coisa, sendo certo que todos os chamados livros sagrados estão fartos de lembrar os fenômenos proféticos ou mediúnicos. Enquanto estiver de pé os religiosismos, as cleresias comercialistas, todos os erros serão cometidos contra as leis de Deus, sendo exato que a revelação será chamada coisa de Beelzebul. Entretanto, a revelação é a lei da vida, e tudo ficará esclarecido. Quem transforma as coisas do espírito em meio de vida, por certo que dificulta a marcha evolutiva da humanidade. Habitação cósmica.
Desde os mais remotos ensinos iniciáticos que foram transmitidos aos homens, foram lembradas as realidades cósmicas. É absurdo que intencionem certos elementos com pretensões a mestres espiritualistas afirmarem-se os criadores de tais conceitos. Os mundos e as vidas, as condições e as situações estão lembrados em todos os testamentos da humanidade. Muito mais do que lembrar o cosmos, importa lembrar que o espírito é destinado a ser acima de mundos, formas e transições, para chegar a ser Cristo cósmico. Importa primeiro que realize no ímã o Cristo anímico, isto é, para conduzir mundos e humanidades, importa ser acima de mundos e de humanidades. Mas para isto ainda é cedo, em longe aparecerá alguém que entenda por alto alguma coisa. Sagrada finalidade é o grau crístico. As marcas do grau crístico estão no perispírito, pois quando este atinge o estado de luz divina, o chamado segundo estado de Deus, significa que o seu dono penetrou ao máximo na divina ubiquidade, na capacidade de estender seus poderes e suas virtudes de modo quase infinito, ou talvez de fato infinito. Como a lei da unidade que rege a chamada criação é onipresente, fica certo que aquele que atingiu a um tal estado vibratório tem por isso mesmo, nesse fator, o elemento de sintonia ou penetração. Ao tratar de Jesus como selado, ungido ou Cristo planetário, disso falaremos quanto ao mais. Para saber bem, é necessário atingir o grau crístico. Oração a Jesus. Cristo. Jesus, divino amigo, Verbo do Eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras, síntese de todas as verdades, como Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que através dos milênios se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente o fizemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de tua orientação verdadeira, amorosa e justa. Mestre inconfundível, no teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis de nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageira espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustra e consola. E rogamos, ó Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Põe, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da bondade, do amor e da virtude, como sendo a que liberta o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs, que ainda perambula pelos planos inferiores da vida, o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor, para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos, que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faz que teus irmãos reconheçam, na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade, da virtude, para que sintam a importância da liberdade. Agradecemos a todos que nos acompanham com os vídeos semanais ou com os boletins do Pai, ou os vídeos mesmo mensagem do Sagrado Princípio, para que divulguem essa mensagem aos filhos de Deus. Compenetre-se dessa importância de mensageiro, porque mensageiro é todo filho de Deus que leva as verdades perfeitas e imutáveis de Deus. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas. Até o próximo vídeo.